Bom dia, pessoal. Vamos aí hoje tratar de misturas gasosas. Vamos falar de misturas gasosas. Então eu já dei uma iniciada aqui na aula para adiantar. Então aqui nós temos um balão. Dentro desse balão nós temos uma mistura de 10 gramas de hidrogênio e 64 gramas de oxigênio. Não esqueçam que quando eu falo hidrogênio tem que ser H2. Falo oxigênio tem que ser O2, porque eles formam moléculas. Coloquei aqui, eu tenho um valor aqui, pressão total dentro do balão, 4 atm a pressão total. Bom, a gente já viu lá atrás que o que faz pressão são as moléculas batendo nas paredes do recipiente. Quanto mais moléculas batem nas paredes, maior a pressão. Então, para eu saber o número de moléculas, eu vou dividir aqui eminho sobre emão, que eu acho o número de mol, né? Eminho sobre emão. O que é o eminho? É quantos gramas eu tenho do gás. O emão é a massa molar do gás, que aqui é H2, é 2 gramas por mol. Então, como eu disse, eu tinha 10 gramas de H2, 10 dividido por 2 deu 5 mol. Então, aqui eu tenho 5 mol de gás hidrogênio. 64 gramas de O2. Eminho sobre emão, corta a grama aqui, dá 2 mols. Então eu tenho 5 mols de H2, 2 mols de O2. Vamos achar aqui um negócio que se chama fração molar. O que é a fração molar? A fração molar é representada por X. É o número de mol do gás que eu estou achando, a fração molar, dividido pelo número total de mol da mistura. Nem no meu exemplo, eu vou achar a fração molar do H2. O que eu faço para achar a fração molar do H2? Eu divido o número de mol do H2 pelo número total, que é 5 mais 2. Então, eu divido 5 por 7, deu 0,714. Esse número aqui, gente, é adimensional, não tem unidade, tá? Porque aqui em cima era mol, aqui embaixo é mol, cortou mol, não tem unidade. Achei a fração molar do oxigênio. Dividi o número de mol do oxigênio pelo número total de mols. Deu 0,285. Eu somando as frações molares da mistura, sempre tem que dar 1, tá? Então eu poderia, se eu sei esse, para eu saber esse aqui, eu não precisava nem fazer a conta, eu ia fazer 1 menos isso. Que a soma das frações molares tem que dar 1. No caso aqui deu 0,999. Tá? A soma das frações molares, seja 2 gases, 3 gases, 4 gases, eu somando as frações molares deles todos, tem que dar 1. Outra coisa, se eu multiplicar fração molar do gás por 100, eu tenho porcentagem em volume. Porcentagem em volume. O que é porcentagem em volume? É quantos litros do gás eu tenho em 100 litros da mistura. Cuidado que mais adiante um pouquinho nós vamos falar de porcentagem em massa, que é outra coisa, tá? Esse é porcentagem em volume, que é quantos litros do gás em 100 litros da mistura. Então quer dizer que nessa mistura aí eu tenho 71,4% de H2 e 28,5% de O2, tá? Então isso é porcentagem em volume. Agora eu vou falar de pressão parcial. O que é a pressão parcial? Eu tenho lá meu cilindro com o gás, meu balão com o gás. Pressão parcial é a pressão que o gás ocuparia se eu pegasse e tirasse ele aqui de dentro e colocasse ele num balão igualzinho a esse. Aqui ficou um pouquinho menor, mas na verdade isso é igual a isso. É a pressão que ele ocuparia sozinho num balão igual ao da mistura. Então a pressão parcial do H2 é a pressão que ele exerceria sozinho num balão igual ao da mistura. Pressão parcial do O2 é a pressão que ele exerceria sozinho num balão igual ao da mistura. Então,
pressão parcial do gás, para eu achar, eu faço o seguinte. Eu faço a fração molar dele vezes a pressão total da mistura. E outra coisa, a pressão total é dado pela soma das pressões parciais. Quer dizer, eu somando a pressão do O2 mais a do H2, tem que dar a total. A soma das pressões parciais me dá a pressão total. Então, olha, eu vou aplicar aqui usando o exemplo que eu fiz. Vou achar a pressão parcial do H2. O que eu faço? A fração molar dele. O que é a fração molar dele? O número de mol dele sobre o número de mol total. O número de mol dele sobre o número de mol total. Essa é a fração molar dele. Vezes a pressão total, que no caso aqui eu inventei que era 4 atm. Então a pressão parcial do hidrogênio deu 2,8 atm. Essa é a pressão. Se eu quisesse fazer mais fácil para descobrir como são só dois gases, se eu quisesse descobrir a pressão do oxigênio mais fácil, bastava fazer a pressão total, que é 4, menos isso. Mas eu fiz de novo para mostrar que dá a mesma coisa. Ó, pressão parcial do oxigênio, faço número de mol dele sobre o número de mol total, vezes a pressão total, que deu 1,14 atm. Aí, para confirmar, eu somei os dois. Deu 3,94 atm, que é aproximadamente 4, aproximadamente o valor da pressão total da mistura. Tá? Então, isso é misturas gasosas, pressão parcial. Eu posso ainda, só fica mais difícil, achar a pressão parcial de um gás pela fórmula do Pinto-Virgem. Então, vem aqui, ó. Pinto-Virgem não recusa trânsito. Então, ó, para eu saber a pressão parcial do gás A, eu multiplico a pressão parcial do A pelo volume total da mistura, dividido pelo número de mol do gás A, vezes R vezes T. Se eu quiser achar a pressão total da mistura, aí eu tenho que fazer aqui. Para eu achar a pressão total, eu tenho que colocar aqui número de mol do A, mais número de mol do B, mais número de mol do C, e aí por diante. Aí eu acho a pressão total da mistura. Tá? Quando eu quero achar a pressão total, eu uso a fórmula do Pinto-Virgem com o número total de mols. Tá? Aí eu uso o número total de mols aqui. Então, exercício. Primeiro, ele falou aí que nós temos um recipiente de 50 litros. Nesse recipiente de 50 litros, nós temos 16 gramas de metano e 8 gramas de H2. Ele quer saber, aí fez várias afirmações. Já para adiantar para nós aqui, eu vou achar o número de mol de cada um. O que é o número de mol? Eminho sobre emon. Então eu tenho 16 gramas de metano, isso é o eminho. Então divido 16 gramas por emon do metano, que é 12 mais 4, 16. Então 16 gramas por mol. Então eu tenho 1 mol de metano. De H2, divido 8 gramas, que é o eminho, por 2 gramas por mol. Então eu tenho 8 por 2, 4 mols de H2. Então vamos lá as afirmações. Como a massa do metano é o dobro da massa do hidrogênio, conclui-se que a pressão parcial do metano será o dobro do hidrogênio? Não, a pressão parcial é em função do número de mols. Desse aqui, eu tenho 1 mol. Então, N do CH4 é 1 mol. N do H2 é 4 mol. Então, a pressão do H2 é 4 vezes maior que do metano.
Então ele falou aqui que a massa do metano é o dobro, então a pressão parcial será o dobro? Não. Eu tenho que ver o número de mols. Então a afirmação 1 está falsa. Afirmação 2. Embora a massa do hidrogênio seja menor que a do metano, há maior quantidade de moléculas. Sim. Olha, esse eu tenho 4 mols de hidrogênio. Aqui eu tenho 1 mol de metano. Então aqui eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas. Aqui eu tenho 4 vezes 6 vezes 10 a 23 moléculas. Então, embora aqui a massa seja menor, eu tenho 4 vezes mais moléculas, item 2, verdadeiro. Item 3, a pressão parcial do hidrogênio será 4 vezes maior que a do metano? Sim. Olha lá, ó. Tem 4 vezes mais moléculas, então, verdadeiro o item 3. Tá? 4 vezes mais moléculas. Segundo, com os dados da questão anterior, calcule a fração molar de cada gás na mistura. Então, fração molar do metano é igual a número de mol dele. Quanto que eu tenho de mol de metano? Acabamos de ver aqui que eu tenho 1 mol de metano. Então, eu divido 1 mol pelo número total de mols. Número total de mols, 4 mais 1, 5 mols. 1/5. Quanto dá 1/5? Vou fazer aqui, ó. 1 dividido por 5. Dá meio, né? Dá meio. Põe 0 aqui. Não, 0,2, né? 2 é 5, 10. 0,2. Não precisa nem fazer o outro. Se esse é 0,2, a fração molar do O2 quanto é? Se a soma tem que dar 1, 0,8. Se esse é 0,2, esse é 0,8. A soma tem que dar 1. Isso significa que eu tenho 20% de metano e 80% de oxigênio nessa mistura. Porque eu fazendo a fração molar vezes 100 me dá a porcentagem. Então isso aqui é 20%, isso aqui é 80%. Terceiro, tem letra B. Oi, não vai caber aqui. Letra B. Expressões parciais de cada gás. Pressão parcial, aqui era a letra A. Não sobrou espaço aqui. Letra B. Pressão parcial é fração molar vezes a pressão total. Ele falou pressão total ali? Era 20. Então, pressão parcial do... Pressão parcial do... Deixa eu... Bom. Pressão parcial do metano... Pressão parcial do metano vai ser a fração molar dele vezes a pressão total, que é 20, que vai dar 20 vezes 0,2 dá 4. Dá 4 atm. Se esse é 4, quanto que é o outro? 20. 20 menos 4, 16. Tá? Então, pressão parcial do metano, 4 atm. Então, como a gente sabe que a pressão total é a soma das parciais, se esse deu 4, sobrou 16 para o outro. Tá? Não vou nem colocar ali porque não vai caber. Mas é só tirar de 20, você tem a total. Terceiro,
Na preparação de uma mistura gasosa que é utilizada em mergulhos, uma empresa injeta N2O2HI. As pressões do N2 é 100 bar, do O2 60 bar, do hélio 40 bar. 1 bar é aproximadamente igual a uma atmosfera, tá? Embora a pressão da mistura tenha valores elevados, o cilindro contém uma válvula redutora de pressão que fornece ar. O que é o ar? A mistura disso, numa pressão total igual àquela do local em que estamos respirando a mistura. Pede-se fração molar dos gases nessa mistura. Fração molar dos gases. Para eu achar a fração molar do N2, eu faço a fração molar dele, a pressão parcial do N2 é igual à fração molar vezes a pressão total. Eu sei a pressão do N2, que é 100 bar. Quero achar a fração molar dele, sabendo que a pressão total é... Como é que eu sei que é 200? Eu fiz aqui, ó, pressão total é igual à soma das pressões de cada gás. Somei 60 mais 100 mais 40, deu 200 bar. Então, a pressão total é o 200, que é a soma das pressões. Então, pressão do N2, que é 100, é igual à fração molar que estou procurando, vezes 200. Então, fração molar do N2 é igual a 100 dividido por 200, que deu meio. Isso significa que eu tenho 50% de N2 nessa mistura, em volume. Para eu saber a pressão do oxigênio, faço a mesma coisa. A pressão parcial do oxigênio é 60, está aqui. Quero saber a fração molar dele, vezes a pressão total, que é 200. Fração molar do O2, 60 dividido por 200, que deu 0,3. Significa 30% de oxigênio nessa mistura. Se eu quiser saber a do hélio, então, ó, 0,5 mais 0,3 dá 0,8. Então, a fração molar do hélio é 0,2, que é 20%. Ou então você faz 50% mais 30% dá 80%. Sobrou 20% de hélio, que é a fração molar 0,2. Certo? Letra B. Em um mergulho, a cada 10 metros de profundidade, a pressão sobre nosso corpo aumenta 1 atm. Respirando essa mistura, qual a pressão parcial do nitrogênio? Então, vamos querer saber a pressão parcial do nitrogênio, que chega ao pulmão a uma profundidade de 70 metros. Então, ao nível do mar, a pressão é 1. Andei 1 metro, passou para 2. Quando eu andar os 70 metros que ele está falando aí, a pressão vai ser 8 atm. Então, a pressão lá a 70 metros, a pressão total vai ser 8 atm. Eu quero saber a pressão parcial do O2. Então, pressão parcial do O2 vai ser igual a fração molar dele, que deu 0,3, vezes a pressão total, que é 8. Então, a pressão parcial do O2 deu 3,824, 2, quer saber a pressão do O2. Isso, pressão do O2. Então vai ser 3,824, 2,4 atm. Pressão parcial do O2. Quarto. No depósito há 3 cilindros idênticos de gás, numa mesma temperatura. Cada cilindro, então, por cilindro 1, temos 7 gramas de N2, 16 gramas de O2, 6 gramas de hélio. E aí deu de cada cilindro.
Ele quer saber qual tem maior pressão. Bom, como eu já disse lá no começo, quem exerce pressão é número de mol, número de moléculas. Então tem que vir aqui, ó, N igual a 7 gramas em mínimo sobre mão, dividido por 14 vezes 2, 28. 7 por 28, fazer aqui um rascunho aqui, ó, 7 por 28, 0, aqui, 5 vezes 2, 40, não dá 5. Só para agilizar aqui e ver quanto que deu aqui. Dá 0,25. 7 por 28 dá 0,25. Então dá 0,25 mol. Então tem 0,25 mol aqui, ó. Faça a mesma coisa para o outro. Número de mol do O2 igual a 16 gramas por 28 gramas por mol. 28 não, 32, só oxigênio é 32. (16) dividido por 32, que vai dar meio mol. E o hélio, vou fazer a mesma coisa, N igual a 6, dividido por 4, que é o irmão do hélio. 6 por 4 é a mesma coisa que 3 sobre 2. 3 sobre 2, que é 1,5. 1,5 mol. Faço a mesma coisa aqui embaixo, fazer para todos. N igual a 14 gramas dividido por 28. Deu meio mol. Aqui vou fazer N igual a 8 gramas dividido por 32. 8 por 32, 8 por 32, dá 0,25 também. 0,25 mol. E aqui vou fazer 13 dividido por 16 vezes 2, 32, mais 12, 44. 13 por 44. 13 por 44 dá 0,295. Vamos por 0,3? Aproximado. E faz aqui embaixo a mesma coisa do cilindro 3. N igual a 8. CH4 é 16, o irmão, né? 8 por 16, que dá meio. Aqui, 13 gramas dividido por 32. 13 por 32 deu 0,406. Vamos por 0,4. 0,4. E aqui vou fazer 4 dividido por 4, que tem 1 mol. Então ele quer saber qual gás tem maior pressão. Qual gás exerce maior pressão em cada cilindro? Então qual gás eu tenho mais em cada cilindro? Então no cilindro 1, qual gás eu tenho mais? Hélio, que é 1,5. Então no cilindro A, cilindro 1, quem exerce maior pressão, deixa eu fazer uma bolinha em volta aqui, é o hélio. No cilindro 2, qual que tem mais mol? Aqui é meio, 0,25, 0,3. É o N2. No cilindro 3, meio, 0,4 e 1. Então aqui é o H2, que tem 1 mol. Então cilindro 1, o hélio, cilindro 2, o N2, cilindro 3, o H2. Qual cilindro possui maior pressão total? Aí eu tenho que ver qual que tem maior número total de mols. Aqui eu tenho 1,5 mais meio, dá 2. 2,25. Então cilindro 1, não sei se vai enxergar aqui embaixo, tem 2,25 mol. Cilindro 2. Cilindro 2 eu tenho
meio mais 0,25 dá 0,75. 0,75 mais 0,3 dá 1,05. 5, 7, 3 dá 1,05. 1,05 mol. Em cilindro 3, eu tenho 1,5 mais 0,4, 1,9 mol. 1,9 mol. Então, qual que tem maior cilindro? Qual tem mais mols? Você quer saber a maior pressão total? Qual cilindro possui maior pressão total? Qual que tem mais mols? Recapitulando aqui, 0,25 mais... Aquilo ali deu 1,5, né? 1,5 mais meio, 2. 2,25. 2,25. Esse aqui deu 0,75. Com 0,3 deu 1,05. E esse aqui tem 1,5 mais 0,4 mais 4 por 4 dá 1. Então dá 1,9. Então o que tem maior pressão é o primeiro, que tem maior número de mol. Então, por hoje é só.